Muito bem, muito bem. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o doutor Silva Neto, ele que é advogado, e também o procurador do Estado, o doutor Luciano Alves. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista, seja muito bem-vindo ao Estado de Rondônia. Cássio Caldeira, é muito satisfatório poder estar aqui no seu programa, você que tem sido relevante para a democracia do Brasil. Eu creio que o órgão de imprensa, seja ele qual for, é salutar demais para o Estado democrático de direito e para a garantia da democracia do Brasil. São vocês, mais do que qualquer outra instituição, que realmente podem muito fazer ainda em prol do amadurecimento da nossa República do Brasil, que não é tão velha assim, Sim. Não é verdade? Então, especialmente você que tem feito um trabalho muito sério, eu quero aqui deixar os meus encômios aqui de que o Estado de Rondônia agradece por ter um profissional do seu talante, da sua responsabilidade, da sua credibilidade. Parabéns ao povo do Estado de Rondônia. Muito obrigado. E olha, acompanhando essa visita ilustre aqui, o doutor Luciano Alves, ele que é procurador do Estado de Rondônia, e está aqui com a gente para bater um papo também e ajudar nesse nosso bate-papo. Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Caldeira. Muito obrigado pelo convite, acompanhando aqui o doutor Silva Neto, que é recebido aqui. É uma honra receber o doutor Silva Neto aqui em Rondônia, E agradecer pelo convite e novamente estamos juntos, já fizemos algumas entrevistas juntos. Muito obrigado. Muito bem, vamos começar falando desse atual cenário político do nosso país, muitas polêmicas aí estão acontecendo, uma, aliás, atrás da outra, Nós temos aí uma operação que foi desencadeada para prender pessoas da facção criminosa que queriam matar um ex-juiz, atual senador, Sérgio Moro, mais um procurador de justiça do Estado de São Paulo, E temos também o caso das joias, temos o retorno do ex-presidente Bolsonaro ao nosso país, ou seja, muita coisa acontecendo. Hoje na Câmara Federal está ali um embate entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Tudo isso a gente vai debater aqui no nosso programa. Nós temos a crise da segurança pública no Rio Grande do Norte, que é importantíssimo debater isso também aqui no nosso programa hoje, com a presença do doutor Silva Neto. E já quero começar, doutor, falando exatamente sobre essa crise no Rio Grande do Norte, Essa crise que, salvo engano, ainda continua. Hoje eu estava entrevistando um deputado estadual aqui no nosso programa direto da redação, o deputado Dr. Lucas Torres, que é delegado de polícia. Nós falávamos exatamente sobre um projeto de lei de um outro deputado, o Dr. Camargo, que ele quer proibir as visitas íntimas no presídio. E aí a nossa pergunta é o seguinte: isso aqui não pode desencadear o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Norte? Tá? Mas a conclusão é, de minha parte, para a gente chegar onde eu quero, a gente não pode simplesmente ficar refém das organizações criminosas. Ou seja, eles querem o retorno da visita íntima, por exemplo, e outros benefícios que acham que perderam, como a decisão que supostamente foi de Sérgio Moro. E como lidar com essa situação hoje no nosso país para que essa questão não se espalhe para o resto do país? Bem, eu vou ser muito sincero aqui com você e com o público, e respeitando aqui os telespectadores, em dizer que a visita íntima ela é necessária. Sim. Ela é importante. É obrigação do Estado, quando prende alguém, permitir que ele tenha também os seus direitos. Violar esse direito da visita íntima é contrariar por demais alguém que já está segregado do seu direito de liberdade, Sim. fazendo com que ele rompa os laços de família. Isso não ajuda em nada a segurança pública dos nossos estados, não só de lá, como também de todos Sim. os estados do Brasil. Porque se há alguma coisa que o preso precisa, é da expectativa de direitos que ele possa fazer valer, serem úteis para ele não se tornar um monstro dentro da prisão. O nosso querido ex-ministro e saudoso ministro Evandro Diniz e Silva dizia que a prisão é uma recidiva de marginais, exatamente porque
apesar de termos uma legislação, a Lei 7.210, que é uma das maiores e melhores do mundo, né? Mas qual é a visão dessa lei, da Lei de Execuções Penais? É que o Estado ele reintegre aquele que está sob seu domínio, na prisão, segregado, longe da sua liberdade, longe da família, que ele seja ressocializado, preparado para retornar à sociedade. Então, você violar um direito desse, que cessa o contato dele com a única pessoa, que é a mulher, que é a mãe dos filhos, que pode gerar uma expectativa de ele se comportar para fazer valer todos os direitos dele dentro da Lei de Execuções Penais, para um dia retornar à sociedade, vai transformá-lo em alguém cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de temor e tremor pela sociedade aqui fora. Então, eu sou totalmente contra, porque isso viola um vínculo de família que não ajuda em nada a nossa sociedade. Por outro lado, quando a gente diz que a Lei de Execuções Penais é uma das melhores do mundo e ela, o que o Estado tem de obrigação, já que segregou aquela pessoa, é de ressocializar aquele indivíduo, nós temos, eu sou muito assim, o bandido, o marginal, quem cometeu um crime, o rigor da lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Entretanto, nós temos que parar de ficar, desculpe aqui a expressão, enxugando gelo. O Estado tem que começar a verificar que a criança, já no seu nascedouro, dentro da comunidade, nos lugares mais pobres, nós temos que olhar para ela lá, já criança, 2, 3 anos de idade. Como? Dando escola que possa capacitá-la para entrar para o mercado de trabalho, para parar o mercado paralelo. Nós temos um mercado paralelo. O tráfico de drogas hoje é um mercado paralelo de pessoas que o Estado esqueceu, que o Estado fecha os olhos. Nós só enxergamos o menino que fica no ponto de ônibus, ali ou no sinal, jogando aquela bolinha com aquela destreza que nós não temos, só quando ele mete a mão no fuzil. Aí nós vamos lembrar dele. Aí é tarde. Interessante. Então, nós precisamos de ter escola para essa criança de qualidade e parar com essa questão da escola pública que o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, porque isso aí gera danos irreversíveis para nós, como aconteceu agora em Rio Grande do Norte. A outra coisa é, a criança tem que entrar na escola às 7 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde. Como? Ele já sai alimentado, com a alimentação da manhã, com o almoço, com a alimentação da tarde, ele tem psicólogo, ele vai fazer esporte. O esporte, nós sediamos a Olimpíadas aqui no Brasil recentemente, sediamos a Copa do Mundo recentemente. O Brasil é um país que o esporte pode ajudar a criança a não ter outra alternativa senão o crime. E o que fizemos com esses 2 grandes eventos mundiais que aconteceram aqui no Brasil para poder ajudar as nossas crianças pobres? Então, através do esporte, da educação realmente de qualidade, é que nós iremos poupar no futuro de estarmos tendo casos como o que estão acontecendo agora em Rio Grande do Norte e usar a lei com todos os seus rigores para os atuais casos. Doutor Luciano, você como procurador do Estado, certamente, é uma pessoa muito experiente, há muitos anos na função, inclusive, sabe que nós já tivemos aqui no nosso estado de Rondônia, nós tivemos ameaças de que isso poderia acontecer aqui, né? E essas ameaças, elas foram contidas, né? O que o Estado, como o responsável, que é o responsável por quem está encarcerado, né? Que está sob a responsabilidade do Estado, o que o Estado fez, digamos assim, naquele período aqui, que nós tínhamos essas ameaças, né, para conter, e que isso pode servir, inclusive, de exemplo para o Rio Grande do Norte e para outros lugares do nosso país? Na verdade, o Estado de Rondônia teve essas ameaças aqui mesmo, mas o Estado de Rondônia tomou algumas providências, né? Foram tomadas algumas providências, principalmente na área de educação. Certo? Nós ainda temos uma educação muito precária, nós sabemos disso. Correto. Nós temos ainda problema na segurança pública, mas houve um reforço na segurança pública também. Porque a segurança pública não é só concursos públicos, né? Correto. Nós temos que fazer política pública de segurança pública, certo? Mas temos vários exemplos aí. Dentro desses exemplos, nós demos posse há pouco tempo a vários policiais,
certo? Nós fizemos, o governo tem feito campanhas públicas de educação, de socialização, certo? Essa preocupação existe no Estado. A Procuradoria-Geral trabalha nesse sentido também, certo? A Procuradoria hoje se aproxima mais do público. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de dizer o que era a Procuradoria-Geral, o que se fazia a Procuradoria. Havia muita confusão com a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público. Até hoje fala Procurador do Estado. O que faz o Procurador do Estado? Nada mais é o Procurador do Estado do que o advogado do Estado. O Estado, certo? Cuidar da legalidade das ações do Estado. A legalidade dos gestores. Sim. E não só isso, você vê o seguinte, a Procuradoria hoje, com as ações, há tempos que vem fazendo, as ações da Procuradoria têm trazido benefícios e economias para o Estado. Hoje, você imagina o seguinte, nós tínhamos, há pouco tempo, houve uma mudança na legislação e a Procuradoria dos Estados perdeu a capacidade de entrar com ação civil pública por improbidade. Sim. Perdeu. O que é essa ação civil pública? É o Estado reclamando do mau gestor, acionando o mau gestor para que o mau gestor pudesse, na verdade, ressarcir o Estado dos danos que causou. Certo? Nós perdemos essa competência numa reforma que teve. O que aconteceu? A Associação Nacional dos Procuradores de Estado entrou com uma medida no Supremo, ADI, e acabamos vencendo. Retomamos a competência dos procuradores do Estado entrarem com essas ações contra essas pessoas que causam mau erário. Então, essa participação da Procuradoria é muito importante, que não é reconhecida. Não é reconhecida. Quando você fala que nós ganhamos ações grandes ou deixamos, cautelamos o gestor do desvio ou da perda que o Estado pode ter, é extremamente benéfico e aí reverte tudo isso em segurança pública e educação. Então, esse é o papel da Procuradoria. Muito bem. Essa sua fala me remete a uma matéria que eu publiquei na última sexta-feira sobre o acórdão que foi publicada daquele escândalo das passagens aéreas há 21 anos atrás, aqui no estado de Rondônia. A condenação saiu no último dia 3 de fevereiro. De 30 réus, 29 foram condenados, né? Então, a devolver, inclusive, ao erário. Então, quer dizer, nesse caso aí, eu acho que já era um recurso, já tinham recorrido, então já não cabe mais recurso, enfim, e essa história acabou. Continuando aqui com nossos convidados, o doutor Silva Neto está aqui com a gente, né? E a gente vai falar agora sobre a questão nacional. Pode ser? Vamos começar, então, falando sobre essa questão do Sérgio Moro, né? Um advogado que tem dupla cidadania, espanhol e brasileiro, chamado Tacla Duran, fez sérias acusações contra o Sérgio Moro diante desse turbilhão que o Sérgio Moro está vivendo com aquela ameaça de morte dele e do outro, aliás, pelo PCC, né, gente? Então, ele fez sérias ameaças, inclusive o juiz, que agora está respondendo pela 13ª Vara Federal em Curitiba, que é responsável pela Lava Jato, né? No momento em que ele fez as acusações, o juiz encerrou a audiência com ele, que era virtual, porque o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que ele fez acusações gravíssimas, têm foro, né? Foram levados, então foram mandados para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, hoje o senador Sérgio Moro pediu que não vá para o Supremo Tribunal Federal, né, essas denúncias. O que pode acarretar realmente para o Sérgio Moro? O que ele pode sofrer de sanção, enfim, no linguajar lógico jurídico, que pode acontecer com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol depois dessas acusações? E olha que o histórico do denunciante não é nada bom. Carlos, há mais ou menos uns 28 anos atrás, eu soube que um grande pastor batista do Brasil, cujo nome eu não posso, por questão ética, revelar, iria candidatar-se para deputado federal. Sim.
E eu senti o desejo, sendo amigo dele, advogado dele, de ir até a casa dele e dizer assim: se você é vocacionado para ser pastor e é um dos maiores do Brasil, por que vai se envolver com política? Ele se envolveu. Tentou tirar a vida 2 vezes depois de ser envolvido no processo criminal. Eu cito essa história para dizer a você que se o Sérgio Moro era vocacionado para juiz, e não era um bom juiz, porque o poder que o juiz tem, ele é uma coisa assim divina. O juiz ele tem um poder que nenhum outro poder da terra se iguala ao poder do juiz. E eu digo isso porque o juiz tem o poder de tirar um filho do colo de uma mãe. O juiz tem o poder de, no despejo, tirar uma família de dentro de casa. Não tem coisa mais dolorosa do que esta. Esse é um poder que o juiz tem. O juiz tem o poder de tirar o mantenedor de uma casa, o chefe de família, e colocá-lo na prisão. É uma das coisas mais drásticas que existe na humanidade, é você pegar alguém de dentro de casa, um chefe de família, e colocar ele dentro de uma prisão. Isso é um poder fora do comum. Sim. E quando um juiz ele exacerba nesse poder, quando um juiz extrapola nesse poder, quando um juiz viola esse poder, fica uma coisa muito difícil de se tolerar. E foi o que ele fez de diversas formas. Né? E está provado isso porque ele deixou a vocação dele de juiz, demonstrando que tudo que ele fez na Lava Jato tinha um interesse, um objetivo que extrapolava aquele objetivo de fazer justiça. Ele conseguiu me enganar, né? Com todos. A todos. Aquelas... Mas não foi só ele, não, porque na realidade ele e o promotor foram os dois próceres da justiça do Brasil. Sim. Eu vou mais longe um pouquinho, porque na realidade o Brasil está com uma mania de judicializar tudo. Eu morei 4 anos no Texas. Eu via uma das empresas que foi perseguida por esse juiz ganhando licitações no Texas, terra da família Bush, que teve 2 presidentes, um pai presidente, um filho presidente e o outro governador. Eles ganhavam em licitações desses poderosos nos Estados Unidos. Ou seja, uma empresa brasileira competindo com a poderosa nação dos Estados Unidos e ganhando. E deu no que deu. Porque caçaram-se essas empresas, acabaram com os empregos. Né? Então, eu acho que o poder do juiz ele foi longe até nesse aspecto também, de nós gerarmos insegurança jurídica, gerarmos desemprego e acabarmos com empresas do Brasil que tinham competência para representar-nos a nível mundial. Então, isso foi outro erro grande da Lava Jato, porque podemos ter outros caminhos, não se pode acabar com a empresa ela gera riqueza nacional, ela gera o emprego, ela gera autoestima para o trabalhador que pode chegar em casa e comprar o alimento para a família. Então isso foi outro erro grande que a Lava Jato cometeu no Brasil, isso tudo liderado por esse juiz e pelo promotor. E pasmem, os dois, eles tinham um objetivo, o objetivo deles era político. Não se pode confundir a atuação, a vocação do juiz, de um membro do Ministério Público. Não há nada mais importante no Brasil do que o Ministério Público. Eu mesmo sou amigo de um procurador-geral da República chamado Augusto Aras. O Brasil está hoje no caminho do Estado Democrático de Direito, da garantia da democracia, por causa da atuação deste homem chamado Augusto Aras. Então, eu creio que realmente foram erros que não se podem repetir no Brasil, é o que eu espero. Quanto à questão da violência contra ele, não se justifica. Eu não posso ser um crítico da atuação dele lá atrás, dizendo que isso tem que ocorrer com ele. Não, a violência, ela gera violência. Eu sou contra isto. Eu acho que tem que se investigar, tem que se punir se realmente isso aconteceu realmente, e é aquilo que eu digo, né? E realmente o processo no Estado Democrático de Direito que ele não conhece, ele nunca respeitou, ser utilizado para poder realmente se investigar e chegar à conclusão dessa investigação de forma republicana. O que você acha daquela fala do presidente Lula, que disse do desejo dele de vingança ao Sérgio Moro, e que
no meu ponto de vista, aliás, o programa é ponto de vista, eu preciso falar o meu ponto de vista, no meu ponto de vista, eu acho que não tem nada a ver com a situação que aconteceu recentemente. Porque muita gente, nós estamos vivendo numa fase de fake news muito grande, qualquer coisa vira um monstro gigante, uma fake news vira um monstro gigante. Muita gente acha, o próprio Sérgio Moro tentou passar isso para a população brasileira, de que o Lula estava incentivando a morte dele, digamos assim, não falou com essas palavras, né? Mas você acha que a fala do Lula tem algo a ver com o que aconteceu com o Sérgio Moro? Porque a polícia já vinha monitorando eles desde bem lá atrás, desde outubro que se descobriu isso. Nós sabemos que o nosso presidente fala pelos cotovelos. Sim, está falando muito mal, por sinal. E se ele soubesse de alguma coisa, certamente, uma coisa o nosso presidente Lula não é: estulto, Sim. burro, ignorante, idiota. Se ele soubesse que no dia seguinte apareceria essa operação, ele jamais falaria Iria falar isso. aquilo. Por outro lado, é óbvio que ele está magoado. Sim. Ele está sentido, ele está ferido. Quando ele fala ali, ele não fala como o presidente do Brasil. Exatamente. Ele fala como alguém que sofreu passou 580 dias uma na cadeia. arbitrariedade fora do normal, fora do comum, porque a prisão, já dizia o nosso saudoso Evandro Lins e Silva, é uma medida que só deve ser aplicada em casos absolutamente necessários. Sim. E a prisão dele foi um abuso de autoridade comprovado atualmente de forma absurda. Isso fere ele. Então, quando ele não falou como presidente do Brasil, ele falou como um homem que está ferido. Sim. Então, não creio que tenha nenhuma relação. Acho que o Moro, mais uma vez, e isso é uma coisa assim, ele usa subrepticiamente tudo em favor dele. Ele acha que Exatamente. o mundo existe na direção dele, para beneficiar ele. Não, ele está tentando mais uma vez tirar proveito da situação. Eu não creio que isso tenha ocorrido, é o meu ponto de vista. Tá certo. Doutor Luciano. Eu queria fazer um adendo. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, ultimamente nós temos presidentes que não se portam como tal. Não é? Nós Sim. temos um presidente hoje que, como disse o doutor Silva Neto, doído, magoado, fala coisas que não poderia falar como presidente. Exatamente. Eu tô Nós temos estranhando o muito presidente anterior, que não precisa nem falar nada, que falava coisas absurdas também. Pois Nós é. estamos precisando no país de um estadista. Já passou da hora, nós temos um estadista. De alguém que se posicione, de alguém que se preocupe com a população, de alguém que se preocupe com o país. Nós estamos há muito tempo com gente que nunca se preocupa com o país. É interesse de A, é interesse de B, Correto. é no seio do Congresso, ninguém se interessa pelo país. E você vê como o nosso país é pungente, né? Assim mesmo, mal administrado, nós estamos indo em frente, porque a população do país é muito boa. Posso dar um adendo na Claro. sua boa fala? Pois é. Nós temos um estadista no Brasil. Bora ver Eu fui amigo dele por muito tempo. Bora ver se é o mesmo. Magno Malta. Magno Malta. Magno Malta presidiu as duas maiores CPIs da história desse país. Contra a vida dele, riscos totais para ele e para a família, ele presidiu a poderosa CPI do narcotráfico no Brasil, Sim. que teve repercussões no mundo inteiro. Ele foi convocado, inclusive, nos Estados Unidos para dar pareceres sobre a CPI que ele presidiu no Brasil. Sim. Magno Malta, por muito tempo, ele não podia entrar nos estados se não tivesse 10, 15 homens da Polícia Federal para garantir a vida dele. Nós tivemos pessoas presas que saíram recentemente da prisão pela operação da CPI do narcotráfico. Foi uma CPI que ela veio e dessa vez não houve pizza. Eles comandaram a CPI com uma responsabilidade tão grande que mexeu com as estruturas cavernosas das trevas desse país. Revelaram muita luz através dessa CPI. Não bastasse isso, ele ainda depois presidiu, ou foi relator, para mim a mesma coisa praticamente, da pedofilia, que estratificou também coisas das trevas. Crianças de 1 mês de idade, eu vi fotos. Eu levei ele no Tribunal do Rio de Janeiro, de Justiça, vi foto de criança de 1 mês sendo estuprada pelo próprio pai. Essa CPI da pedofilia foi outra coisa que mexeu com o mundo. Eu me lembro que a Microsoft convidou ele para dar palestra sobre a CPI da pedofilia lá dos Estados Unidos. Outra grande CPI que mostrou às escâncaras coisas terríveis que acontecem no Brasil. Revelou coisas muito tristes
da vida cotidiana do nosso brasileiro. E então, nós temos estadistas. É um homem que eu reputo como importante para a nação, porque já provou que ele pode ser relevante para o nosso país.